Vamos lá, pessoal. Boa noite então a todos aí. Vou deixar essa web aula gravada, né? Para vocês poderem rever aí. E para aqueles que não puderem, tem a oportunidade, então, aí, de assistir depois. Essa web aula, pessoal, perdoe pela minha voz e minha garganta não tá muito boa, porque eu nem tô forçando muito a voz aí. Sobre a situação de aprendizagem 4, certo? A situação de aprendizagem 4, pessoal, é a parte de mexer com instalação elétrica predial, isso utilizando uma planta baixa, né? Então, por exemplo, a NBR 5410, a gente consegue dimensionar a fiação, né? E na NBR 5444, ela tem a simbologia para eu fazer, por exemplo, um desenho de uma planta baixa de um circuito elétrico para uma residência, né? Se eu tenho que fazer a planta baixa da residência, eu tenho que determinar também onde vai ser os pontos de tomada, né? Se é ponto alto, ponto médio, ponto baixo, os pontos de iluminação, o ponto de chuveiro, o meu ponto de distribuição, né? Meu quadro de distribuição, né? Onde eu vou agregar todos os meus disjuntores, né? Eu vou deixar toda a minha proteção ali. Né? Com isso também colocar as fiações de já que eu dimensionei, né? A partir da potência e da distância aí de fiação, eu já determino qual que é depois que eu dimensiono, o que eu tenho que fazer é fazer esse desenho de forma esquemática para posicionar, então, esses fios, né? Então, vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Então, vamos lá. A empresa em que você trabalha, a multinacional TWY, está ampliando suas instalações aqui no Brasil. A ideia é construir em anexo ao Parque Fabril um conjunto de flats para alojar os colaboradores que, em viagem, trabalham na empresa. Seu superior, sabendo suas capacidades técnicas aprimoradas, solicitou que desenvolvesse partes do projeto elétrico, com o objetivo de redução de custos. Num primeiro momento, em reunião com os gestores da área, foram definidas as quantidades de pontos de energia, iluminação e acionamentos. Também foram definidas as localizações dos pontos citados e do painel de distribuição, conforme o anexo 1, que é o croquis. Então, como primeira atividade, você deve fazer a distribuição dos pontos de energia, conforme ilustrado no croquis, empregando, então, simbologias técnicas de desenho elétrico predial NBE 5444. Para realizar essa tarefa, utilize a planta baixa do flat, disponível no anexo 1. Só um minutinho, pessoal. Perdão, pessoal. É, Então, para realizar essa tarefa, utilize a planta baixa do flat disponível no anexo 1. Então, aqui, pessoal, eu tenho o croquis, que é justamente o que eu estou falando, né? Então, aqui eu tenho um layout do flat e vai ser de forma que vai ser distribuído. Então, por exemplo, na cozinha aqui, então, eu tenho a entrada da cozinha, o meu painel de distribuição, aqui onde vai ficar localizados os meus interruptores da cozinha e da sala, a torneira, que ela é elétrica, duas tomadas de uso geral, média, então quer dizer que está na posição média da parede, a iluminação da cozinha, que está mais ou menos no centro. Agora aqui partindo para a sala, eu tenho duas tomadas de uso geral aqui para televisão e outro aparelho qualquer, uma iluminação da sala e duas tomadas de uso geral aqui na sala baixa, ou seja, mais próxima do chão. Passando para o quarto, então tem aqui a iluminação do quarto, tem o um ponta aqui para o condicionador de ar, né, para o ar-condicionado, e uma tomada de uso geral média e um interruptor para o quarto. Passando para o banheiro, então tem a iluminação do banheiro, o ponto do chuveiro, então eu posso considerar aqui uma tomada alta, né, para o uso do chuveiro, uma tomada geral de média e um interruptor, né, e aqui uma tomada de uso geral média aqui próximo à pia.
Então, esses são todos os pontos que eu vou colocar nesse meu flat, correto? E aqui, pessoal, são os dados que eu tenho tão pertinentes. Então, por exemplo, meu circuito número 0 aqui é o considerado geral, né? Que vai para o meu quadro de distribuição. É um disjuntor de 50 amperes e com fiação de 16 milímetros quadrados. Então, seria o que chega mais ou menos daí da rede, né? Da residência e chega no meu quadro de distribuição. O meu circuito 1, ele é da minha torneira elétrica. Ele tem uma potência de 5.000 watts. Vou utilizar um disjuntor de 25, uma fiação então de 4 milímetros quadrados para ele. Meu número 2 é o meu circuito do chuveiro. Ele tem uma potência de 7.500 watts. Vai usar um disjuntor de 40 amperes e uma fiação então de 10 milímetros quadrados de bitola. Ok? Um outro aparelho, que é o circuito de número 3, é o do meu condicionador de ar, né? Meu ar-condicionado. Ele é de 4.000 watts de potência, 25 amperes aí eu vou usar de disjuntor e também usar uma fiação de 4 milímetros quadrados de bitola. Para as tomadas de uso geral, vai ser o circuito número 4. Todos eles vão somar uma potência então de 1.600 watts. Vou usar um disjuntor então de 10 amperes e uma fiação de 2,5 milímetro quadrado de bitola. E o circuito aqui, ó, é o número 5, então de iluminação, é uma potência então aqui de 1.200, um disjuntor aqui, ó, de 10, uma fiação de 1,5. Aí a iluminação é tanto para cozinha, sala, quarto e banheiro. Ok, pessoal? Então aqui, ó, essa aqui é a folha resposta que tá aqui, ó, folha de resposta, correto? O que vocês vão utilizar? Vocês vão utilizar então, ó, vocês vão utilizar essa, essa planta baixa para poder responder. Vocês podem estar fazendo, pessoal, fazendo à mão aqui, imprimindo, fazendo à mão, e depois escaneando. Caso queiram fazer à mão também, mas no computador utilizando outro software, a simbologia pode também. Onde eu vou achar essa simbologia? Bom, não sei se tem aqui, pessoal, vou até já olhar aqui de antemão, eu já disponibilizo para vocês. Não, não tem. Deixa eu só dar uma olhada então. Nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, NBS 5444 de 89, que é a simbologia que usa para fazer essa parte da instalação elétrica, tá vendo? Então, por exemplo, deixa eu só pegar um exemplo que eu tenho aqui, pessoal, rapidinho. Só um minutinho, pessoal. Se ela está muito para baixo. Eles não aparecem a Lidiane sobre essa época, sistema de avaliação de cartão profissional. Vocês já ouviram falar no. Só para fazer uma comparação, já ouviram falar no NAD? O NAD é uma avaliação que ela mensura ali a qualidade do curso ao final do final do superior. No superior, no final, tem uma prova lá que dá a nota do curso nisso. As escolas mais bem avaliadas são aquelas que têm melhor desempenho. Parece que é uma prova semelhante a NAD. É só que elas voltaram para o. Aqui, pessoal, só mostrar meu gabarito aqui rapidinho, mais ou menos que deve ser feito. A, a minha planta, obviamente, ela está virada com relação ao grau do croquis, ó. Mas então aqui eu tenho a entrada da sala, tenho o meu quadro de distribuição, correto? Aí aqui, ó, aí pro banheiro, então, eu tenho uma tomada alta aqui, ó, que é o meu ponto de chuveiro, eu tenho essa simbologia aqui, correto? Para tomada alta eu tenho uma outra simbologia e para média eu tenho uma outra, ok? Para tomadas aqui de uso geral, eu tenho essa simbologia, que essa aqui seria da sala, correto? Essa aqui é de iluminação,
certo? E aqui fala, por exemplo, ó, condutor de fase no interior, ó, então eu tenho uma fase, um neutro, eu tenho a fase, o neutro e o terra aqui, correto? E aqui eu tenho o número do circuito. Então, lá, 5B, ó, 5B então é relativo à iluminação da sala, 5A da cozinha, esse aqui do banheiro e esse aqui do quarto, correto? Esse aqui é das tomadas de uso geral, ó, tá vendo? Esse aqui é das tomadas de uso geral, ó. E olha lá, ó, o 3 é do ar-condicionado, tá vendo? O do zero é o geral, que seria o que vinha para cá. Esse aqui é o 2, 2 é relativo ao chuveiro, ó, tá vendo? Então, esse aqui, cada um, então, ó, vai ter uma simbologia, vai ter um neutro, fase, um neutro em terra, que é relativo a cada um dos circuitos. E essa aqui é a simbologia, então, de tomada de uso geral, né? Nesse caso aqui, baixa. Esse aqui é média e esse aqui é alta. Correto, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, algum questionamento? Vou deixar disponibilizado também essa norma lá para vocês. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, um questionamento? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo aí? Tudo certo. Pessoal, então a SAP 4, pessoal, ela é basicamente isso. É vocês fazerem, então, essa planta, não é uma planta baixa em si, mas fazer né, a representação do circuito elétrico aí da minha planta baixa, ok? Basicamente é isso. Bom, pessoal, era bem tranquilo, ok? Vou deixar disponibilizar também a norma, ajuda vocês aí a resolver então a situação de aprendizagem. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando então aqui por hoje, correto? Caso tenham dúvidas e algum questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, for preciso aí. Contem comigo, ok? Então vou desejar então a todos uma boa noite. Então fiquem todos com Deus e até a próxima. Com Deus também. Boa noite. E boa noite. Boa noite. Boa noite.